No combate aos movimentos antissemitas, tem um debate gigantesco agora. O governo australiano pretende endurecer as leis para restringir o acesso a armas, após o país ser palco do pior ataque a tiros em quase 30 anos. Pelo menos 15 pessoas morreram durante esse evento judaico. Vamos ao vivo então com o Américo Martins. Américo, quando a gente visualiza, bom, a imagem das pessoas que perderam a vida é a mais tenebrosa, mas quando a gente visualiza os criminosos, a gente fica pensando o que leva um ser humano a achar, não sei, que é divertido, que é prazeroso, você pegar uma arma e assassinar outros, ainda mais um povo que já é historicamente perseguido. Américo Martins, bem-vindo. Pois é, Elisa, muito bom dia a você, bom dia a todo mundo que nos acompanha, uma excelente semana a todos. O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, tentou responder justamente essa sua pergunta. E a avaliação dele é que essas duas pessoas se radicalizaram muito, ficaram associadas ao Estado Islâmico e cometeram esses atos terroristas, esses atos antissemitas. Eles atacaram ontem em Bondi Beach, lá na Austrália, essa celebração do Hanukkah. Era um ato claramente contra a comunidade judaica no país e eram um pai e um filho cometendo essas atrocidades. O pai, de 50 anos, Sajid Akram, morreu, foi morto pela polícia. Foi ele, inclusive, que foi desarmado por aquele cidadão que está sendo chamado de um herói na Austrália, o Ahmed Al-Ahmed. Ele agiu para desarmar aquela pessoa e acabou levando vários tiros no ombro. Ele foi operado depois. O filho desse primeiro terrorista, o Navid Akram, de 24 anos, também foi baleado e neste momento ele está no hospital, numa situação crítica, mas estável. No total, esses dois terroristas, nesses atos antissemitas, mataram 15 pessoas inocentes, feriram mais de 40. 27 dessas pessoas continuam no hospital, alguns em estado grave. Entre aqueles que morreram, Elisa, tem uma menina de 10 anos, um sobrevivente do Holocausto de 87 anos, 2 rabinos, um ex-policial, muita gente completamente inocente nesse ato aí de terror, esse ato de ódio contra a comunidade judaica. O governo da Austrália já tem algumas das leis que são das mais rigorosas no mundo para porte de armas. Mesmo assim, não conseguiram evitar esse ataque de ontem. Por isso, o primeiro-ministro Anthony Albanese está propondo uma legislação ainda mais dura. Uma das coisas que ele quer fazer agora é que as pessoas passem por testes ao longo do tempo e não tenham o porte de arma de uma maneira permanente. Ou seja, ele quer reduzir isso. Ele diz que as pessoas, inclusive durante esse processo, elas ganham o porte de arma, elas começam a atirar e algumas se radicalizam por algum motivo. Nada relacionado a ter ou não ter a arma, mas nesse caso específico foram pessoas que foram radicalizadas pelas ações do Estado Islâmico. O filho desses dois atiradores, o mais jovem, que é o filho daquele que foi morto, ele chegou a ser investigado, Elisa, olha só, em 2019 pela polícia da Austrália, sob ali suspeitas justamente de ter ligação com o Estado Islâmico. Na época, a polícia australiana acabou prendendo 2 pessoas com quem esse jovem tinha algum contato, mas eles chegaram à conclusão de que ele não tinha sido radicalizado, que ele não era uma ameaça. Isso em 2019. As coisas, obviamente, mudaram, a polícia não continuou nessas investigações com relação a ele e esse ato terrível acabou acontecendo ontem. A Austrália agora promete adotar essas leis mais duras ainda para tentar evitar que um incidente como esse volte a acontecer. E como você também lembrou, Elisa, só para concluir, a comunidade judaica continua muito preocupada, porque os atos e os ataques antissemitas têm aumentado no mundo inteiro, inclusive em muitos casos com violência. A gente viu aqui no Reino Unido, por exemplo, ataques contra a comunidade judaica em Manchester, vimos em vários outros países e agora esse incidente também, esse ato terrorista que acontece na Austrália, Elisa.